Queridos, o interessante é que a gente vai fazer leitura das Escrituras e a gente vê que Abraão é o pai da fé. Mas isso tem um sentido. Por quê? Porque quando você vai fazer a genealogia do povo judeu, você vai transcorrendo a genealogia e Abraão é um patriarca. Então, Abraão é aquele pai da fé de um povo que estava surgindo através da fé de um homem que creu na palavra de Deus, na promessa de Deus. E o interessante é que no dito popular, uma pessoa quando tem muita paciência, a gente fala que a pessoa tem a paciência de Jó. Mas eu gostaria que você mudasse um pouco dessa visão de Jó nesta noite. Porque eu acho que Jó vai muito além da paciência. Jó também é pai da fé. Mas por que a Bíblia não relata Jó como pai da fé? Porque quando você vai transcorrer a genealogia, Jó não está nela. Então, se Jó não está no meu DNA, se Jó não faz parte da minha parentela, quando eu olho para a genealogia, então Jó, ele não é colocado como uma referência histórica até chegar no povo judeu. Mas quando você faz leitura do que aconteceu na vida de Jó, é fé. Não é paciência, é fé. Interessante é a maturidade de Jó, porque a vida de Jó, ela tem vários ciclos e vários sentidos. Um deles é que Jó é intercessor, porque a Bíblia vai dizer que ele sacrificava para os seus filhos. O interessante é que o intercessor é aquele que tem um coração solidário. Eu fico vendo os intercessores aqui da igreja, são pessoas solidárias, porque muitas das vezes adentram as portas do templo carregando as suas dores, as suas dificuldades, mas elas emprestam o coração delas para interceder por nós. Pessoas que ficam lá atrás, olhando para a igreja toda e dizendo: Senhor, toca no coração deles. Mas é gente que chega com dor, é gente que chega sangrando, é gente também que chega com problema, com conta para pagar, com enfermidade, é gente com problema no casamento, na criação dos filhos, é gente que no meio da multidão gostaria que os filhos estivessem aqui, mas diante de todo esse problema, eles estão lá atrás, intercedendo por nós. É gente solidária, com o coração aberto, que acolhe a gente e a gente nem sabe. E muitas vezes a gente chega na igreja, não dá nem um abraço nos intercessores. A gente chega na igreja, não dá nem a paz do Senhor para os intercessores. Mas isso não impede que no outro culto eles estejam presentes, intercedendo por nós. Jó é esse homem que enquanto os filhos estão vivendo, ele está intercedendo pelos filhos, emprestando esse coração solidário, preocupado com o que será dos meus filhos. Então ele vai sacrificando e ele vai andando na esperança que um dia os filhos tenham a mesma fé que eles. Intercessor é gente que a fé move a vida, mas a fé também serve para clamar pela vida do outro. Esse é Jó. E o interessante é que quando as coisas começam a acontecer diante da vida de Jó, e eu não vou entrar nessa profundidade, mas nós sabemos que Satanás foi na presença de Deus pedindo para tocar em Jó e tocar nos seus bens. Jó começa a perder os seus bens materiais. E a Bíblia vai dizendo que isso acontece no mesmo instante, porque enquanto um servo chega até Jó para dizer que uma parte do rebanho dele tinha sido roubada, outro servo já está chegando para contar uma outra tragédia. Então a tragédia da vida de Jó, ela vem sendo colocada diante de Jó
tudo ao mesmo tempo. É como se ele não tivesse condições de respirar para entender o que está acontecendo. E a Bíblia vai dizer que quando Jó descobre que ele perdeu todo o seu patrimônio, isso é o quê? Cuidar da família. Quando ele descobriu que ele tinha perdido todo o seu patrimônio, ele agora descobre que ele tinha perdido todos os seus filhos. A Bíblia fala que Jó, recebendo toda essa notícia, ele diz assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu retornarei. E a Bíblia diz que Jó se prostrou e adorou. Aí você fica olhando para essa condição, isso não é paciência de Jó, isso é fé de Jó. De perder os filhos, de perder todos os seus bens, e ter ainda condições de se colocar diante de Deus e adorar. Muitas das vezes, as pessoas entram na igreja em um tempo, em um momento, e a vida não traz nenhum sorriso, mas ela é impulsionada a ir a um lugar onde as vozes vão se unir em adoração, e ela, ali no cantinho dela, no momento dela, sem expressar para ninguém, ela é aquele adorador no meio da dor. E quantas vezes você já fez isso aqui neste lugar? E este lugar, quando a gente diz que ele vai ser acabado, que vai colocar forro, que vai colocar ar-condicionado, que vai colocar piso, no seu coração, na grande verdade, é que isso não te move. Porque o que te move a estar aqui são outras coisas, muito antes do templo estar acabado. É quando você ajoelhava e levantava com o seu joelho todo empoeirado, porque nem tinta no chão tinha. Era gente que quando acabava o culto saía daqui resfriado ou com aquela alergia da poeira. Mas você sabe que esse coração seu já derramou muita lágrima nesse chão. E esse chão, muitas das vezes, antes de encontrar a tinta, ele já foi pintado com as suas lágrimas. Então este lugar, ele tem um significado muito especial para você. É lógico que nós queremos ver ele pronto, nós queremos ver ele acabado. Mas dentro desse lugar tem alma, dentro desse lugar tem adoração, dentro desse lugar tem dor, tem choro e tem milagre de Deus. E você é a experiência viva disso tudo. E agora, Jó, dentro dessa desgraça toda que estava acontecendo, agora Satanás ainda pede para tocar na saúde de Jó. E a Bíblia vai dizer que começa a brotar tumores no corpo de Jó. E é desde o alto da cabeça até a planta dos pés, tumores começam a brotar. Até que chega um dia que ele senta em cinzas e ele pega um caco. Esse caco pode ser um pedaço de pedra e começa a raspar os seus tumores. E aí ele escuta dos lábios da sua esposa uma tragédia. Ele escuta dos lábios da sua esposa uma expressão que não tem nenhuma sabedoria. E ela diz: você ainda guarda a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí a gente já sabe que em muitas pregações já foi dito: me livre de morar com uma mulher dessa, me livre de ter uma pessoa assim do meu lado, que manda eu amaldiçoar a Deus e morrer. Mas eu gostaria de te trazer uma outra perspectiva da fala da mulher de Jó.
Porque a fala da mulher de Jó nessa perspectiva nós já ouvimos. Mas na fala da mulher de Jó tem muito mais do que falta de sabedoria. Na fala da mulher de Jó tem uma mulher que olha para a destruição do seu lar, aonde perdeu todos os seus 10 filhos, aonde viu o patrimônio da família se acabar, e o que sobrou para ela foi um marido, e de repente ela vê o seu marido adoecer e se encher de tumores, e sentado em cinza e se raspando com caco. Ela diz para ele: amaldiçoa teu Deus e morre, cara. Isso é a fala de quem olha para a realidade da vida e sabe que não tem capacidade para mudar a realidade da vida. É a falta da capacidade de mudar aquilo que está sob os olhos. E quantas vezes eu e você já nos deparamos com situações e a gente lutou e no final a gente parou e descobriu que não tinha como mudar aquela realidade. Ou era uma intervenção de Deus ou nada. Só que a mulher de Jó faltou sabedoria para lidar com a situação. Mas ela é a fala da pessoa angustiada, da pessoa limitada, da pessoa que olha para ela e vê o marido sofrendo e diz: o que posso eu nessa situação? Eu me lembro que no período que eu estava precisando de uma consulta médica, eu procurei uma médica para consultar, e conversando com ela diante da consulta, em um momento ela disse assim: Bruno, faz poucos dias que eu perdi o meu marido. Paz, eu estava ali precisando da consulta, aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Porque você procura um socorro médico, mas do outro lado, durante um bate-papo, você descobre que quem está do outro lado, que talvez possa te ajudar, está com a alma rachada, ferida e sangrando. Aí eu olhei para ela e falei assim: ô doutora, eu não sei nem qual é a palavra que eu digo para a senhora num momento como esse. Aí ela disse assim: meu marido lutou por muito tempo contra um câncer. Mas Bruno, ele descansou. Aí eu lembrei da mulher de Jó, que na falta de sabedoria ela mandou amaldiçoar Deus e morrer. Mas se ela tivesse sabedoria, ela ia olhar para o seu marido e dizer assim: eu queria tanto que você fosse curado. Eu queria tanto continuar tendo você do meu lado. Mas eu não posso ser egoísta a ponto de querer que você viva nesse estado. Para viver te vendo assim, eu prefiro que você descanse. Mas ela, sem sabedoria, fez toda essa tragédia por falta de sabedoria. E a gente fica olhando para essa situação e tem muita gente ferida no curso da vida por causa de uma palavra mal colocada num momento de desespero, de agonia, de conflito. É uma esposa ferida, é um marido ferido, é um filho ferido, é um pai ferido, é um amigo ferido, é uma mãe, porque faltou a palavra que poderia gerenciar toda a situação, mas por falta de sabedoria trouxe mais dor. Então Jó
que já estava com tanto sofrimento, ainda recebe uma flechada dessa. E ele olha para ela e diz: você fala como uma doida. Mas talvez fosse somente uma mulher querendo dizer: para te ver assim, eu só quero que você descanse. Porque eu não posso mudar a realidade. E o interessante é que Jó é esse homem da fé, mas com tanta maturidade. Já viu quando uma pessoa está se dando bem? E aí a gente diz assim: por que não eu? Fulano ficou rico. Aí você olha assim: poxa, por que não eu? Fulano arrumou um emprego maravilhoso. Aí você olha e fala assim: por que não eu? E as coisas boas que vão acontecendo com pessoas próximas da gente, e a gente ali no silêncio fala: puxa, por que não eu? Quem sabe uma hora chega o meu dia. Agora olha a maturidade de Jó. No dia em que tudo isso aconteceu com Jó, de perder o seu patrimônio, de perder os seus filhos, e de ficar enfermo, você sabe o que Jó disse? Por que não eu? Jó disse no momento da sua dor e enfermidade, dentro da calamidade: por que não eu? Aí você fala assim: irmão, eu nunca li isso na Bíblia. Aí ele disse assim: nós não recebemos o benefício de Deus. E por que que no dia do peso das mãos de Deus, também não seria eu? O que Jó está dizendo? Se no momento da fartura Deus me encontrou, por que que no momento das mãos de Deus pesar, por que que também eu não diria: por que não eu? Você já viu alguém dizer, no momento de uma tragédia, olhar e dizer: por que não eu? Jó disse, se o benefício de Deus vier, por que não eu? Mas se as mãos de Deus pesar, por que não eu? O apóstolo Paulo vai compreender isso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está falando do momento de abundância e do momento de escassez. Paulo está falando do momento da alegria e do momento da dor. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Paulo e Jó se encontraram na maturidade da fé. E interessante que, se a gente for fazer leitura de Abacuque, capítulo de número 3, coloca Jó em Abacuque e vê se Jó não está presente nas palavras de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Vê se Jó não encaixa nas palavras de Abacuque. É a fé que está presente no momento da alegria. É a fé que está presente no dia do desespero. Mas é a fé que permanece. É a fé que continua em movimento. É a fé do adorador que adora mediante a dor. É a fé daquele que clama quando tudo não está bem e ainda empresta o coração para ser intercessor. É aquele que está mergulhado na religião.
como Jairo, o chefe da sinagoga, conhecido e religioso. Mas um dia sai em encontro ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, a minha filha ficou em casa quase morta, quase morta. Jesus falou: então vamos até a sua casa. Mas quando Jairo está indo com Jesus para casa, alguém vem ao encontro de Jairo e diz: não perturbe mais o mestre, a sua filha morreu. Jesus não para o caminho, entenda isso. Jesus não para o caminho porque Jairo foi buscá-lo. Jairo foi buscá-lo. Jesus não para o caminho porque a notícia piorou. Jesus continua andando com Jairo, porque Jairo foi buscá-lo. E no meio do caminho, Jesus, com o foco na casa de Jairo, alguém toca na orla das suas vestes. Mas o foco de Jesus naquele momento era chegar na casa de Jairo. Mas no meio do caminho, alguém tocou na orla das vestes de Jesus. E ele para e diz: alguém me tocou. Eu, Senhor, mas essa multidão te aperta e o Senhor pergunta quem te tocou. É porque de mim saiu o poder. O que isso significa? É que um coração quebrantado, um coração que busca na fonte certa, um coração com a motivação de entender que ele, ser humano, não pode mudar a trajetória da vida e se coloca como incapaz e vai buscar socorro no único que pode reverter a situação. Jesus não abandona, ele não lança fora. E ainda que o milagre seja do outro, naquele dia era da casa de Jairo, ele para te socorrer. Você pode olhar para o dia de hoje e falar assim: mas já tem tanto tempo que eu estou buscando e essa situação não muda. Mas quem tocou na orla das vestes e saiu o poder de Jesus já tinha 12 anos sofrendo. Mas naquele dia foi o dia do milagre. Sei que não estou só. Quem sangra no caminho não pode se frustrar e procura
pela orla das vestes, caminha na probabilidade da cura. Quem deixou alguém em casa à beira da morte, mas veio buscar Jesus, caminha na probabilidade que, ainda que a notícia piore, Jesus aceita o convite para adentrar a casa e mudar a história. Eu queria te convidar a estar à beira do altar. Você que veio aqui esta noite, esse momento eu gostaria de te convidar para estar à beira do altar, para que nós pudéssemos orar, clamar a Deus juntos, por esse impossível de Deus, por essa virtude que muda o fluxo da vida, que estanca o sangue, que olha para a morte e diz: menina, levanta-te. Menina, levanta-te. E tem testemunha para ver o espírito voltar e a menina tornar a viver. Essa palavra que sai dos lábios sem sabedoria, que fere, mas que é a possibilidade da cura. É esse Jó que não desiste, que permanece, que prossegue. É esse Jó que diz a Deus com toda sinceridade: se no dia que o benefício do Senhor veio, por que não eu? Mas no dia que a vida mudou, por que não eu? Mas a fé continua. E esse Jó prova os benefícios de Deus em porção dobrada, porque a fé permanece. Porque a fé permanece. O Deus do impossível continua olhando por aquele que crê. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto venha a mentir, venha a faltar, ainda que a ovelha não esteja no aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação, crendo que há um tempo para tudo isso passar, para a vida mudar, crendo que o Deus do impossível não desistiu de mim. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite. Nós estamos aqui, Senhor, para clamar, Senhor, para que o Senhor, meu Deus, interceda, Senhor, em nosso favor. Aonde não há homem forte, aonde não há mulher forte, aonde nós reconhecemos que nós não conseguimos mudar a realidade da nossa vida e que nós precisamos da interferência do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, como Jairo, que foi ao teu encontro, Senhor, e disse: Senhor, venha até a minha casa. E o Senhor aceitou o convite. E o Senhor aceitou o convite, Senhor, e prosseguiu, Senhor, até mudar aquela realidade de morte. Nós clamamos ao Senhor, Pai, nesta noite. Muda, Senhor, esta realidade, Senhor, da nossa vida, que dói, Senhor, que dói, Senhor. E nós nos colocamos, Senhor, como este homem, como esta mulher nesta noite, que vem para o ambiente da adoração, mesmo as coisas não sendo favoráveis, Senhor,
Mesmo a vida não estando favorável ao sorriso, nós estamos aqui, Senhor, clamando, Senhor, pela cura, clamando, Senhor, ó Deus, pela salvação, pela conversão, pelo milagre que só o Senhor pode produzir, ó Deus. Nós unimos a nossa fé, Senhor, nesta noite, como homens e mulheres incapazes, Senhor, de mudar a realidade da vida, mas nós entregamos, nós tocamos, Senhor, nesta noite, na orla das Tuas vestes. Que o Teu poder, Senhor, a Tua virtude, nos encontre, Senhor, para estancar, Senhor, esse sangue, para estancar, Senhor, essa hemorragia, para curar essa dor e essa ferida, Senhor. Ó Deus, se em nós falta sabedoria, coloque em nossos lábios, Senhor, a sabedoria do Senhor, para que nós possamos ser agentes, Senhor, de cura, de pacificação e não agentes, Senhor, de feridas. Nos ajuda com tudo aquilo que sai dos nossos lábios, Senhor, para que possamos produzir vida, ministrando vida, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, em o nome de Jesus, Senhor, assim como Zaqueu, Pai, subiu naquela árvore para Te ver, Senhor, o Senhor, Pai, contemplou, Senhor, a dor de Zaqueu. Muitas das vezes, Senhor, nós entramos na Tua casa com os lábios fechados, mas pedindo para que o Senhor contemple a nossa dor, para que o Senhor visite a nossa dor. Zaqueu estava sobre aquela árvore, Senhor, com os lábios fechados, mas apenas olhando para o Senhor. Mas o Senhor contemplou aquilo que estava na alma de Zaqueu e disse: desce dessa árvore, Zaqueu, porque hoje convém eu estar na tua casa. Senhor, invada o nosso lar, Senhor, invada a nossa casa, transforma, Senhor, aquele lugar, toma aquelas pessoas nas Tuas mãos, envolva, Senhor, o nosso lar com o Teu manto de poder, ó Deus. Muda a atmosfera, muda os corações, muda as palavras dos lábios, muda as atitudes. Nós não sabemos o que o Senhor há de fazer, mas nós entregamos diante do Senhor sabendo que nós somos incapazes, porque nós já lutamos, e a realidade não mudou. Mas nós entregamos esta noite diante do Senhor, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que muda a história, o Deus que muda a trajetória, o Deus do caminho de Damasco, o Deus da vida de Jó, o Deus da vida de Zaqueu. Não desistiu de mim, sua bênção me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Queridos, nós vamos encerrando o culto desta noite. Nós vamos encerrando este culto. Que a orla das vestes de Jesus esteja nas tuas mãos nesta noite.
Eu ministro nesta noite sobre a tua vida a orla das vestes de Jesus nas tuas mãos. A orla das vestes do Senhor, liberando virtude, liberando poder, liberando cura sobre a tua vida, sobre a intenção que você trouxe sobre esta oração nesta noite. Receba nesta noite essa ministração. Que a orla das vestes do Senhor esteja sobre as tuas mãos, sobre a tua vida, produzindo tudo aquilo que você veio colocar diante de Deus nesta noite. Receba nesta noite a virtude, o poder de transformação. Que o Senhor seja contigo em nome de Jesus. Receba nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos dizem: vá em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão. Que o Senhor nos encontre, que a virtude do Senhor esteja sobre nós. Deus abençoe.